Bora lá, Gustavo. Pessoal, a gente chamou o Gustavo aqui da GZix. Vou deixar ele se apresentar, falar, até porque esse momento aqui é totalmente dele. Mas a Caixa Preta é um momento que a gente faz com os nossos clientes para trazer conhecimento, para trazer dados do mercado, porque na verdade o que pega para nós aqui, o que faz a gente ter dificuldade ou precisar de algum auxílio é durante a semana. Né? Às vezes não é no final de semana de evento, que acontece uma vez no ano, é no dia a dia que a gente tem as dificuldades, né? Precisa de uma orientação. E aí a Caixa Preta ela serve para isso, né? Toda sexta-feira eu encontro, onde a gente se ajuda, uma mentoria coletiva, mas a gente sempre traz alguém para falar, para puxar o assunto, para trazer, né, no que é a sua especialidade, e as pessoas vão perguntando, vão questionando, a gente vai aprendendo junto, né? Então, a gente trouxe o Gustavo hoje para falar sobre como vender usinas de investimento, como ganhar dinheiro com isso, que é um assunto que está bem hypado no mercado, né? Bastante gente está falando isso, é assunto do momento, e eu acho que é bacana você trazer, Gustavo, tua visão, de especialista mesmo, os principais erros aí que a galera comete, como evitá-los e como fazer o negócio direito para ser rentável e sustentável. Né? Com vocês, Gustavo. Vamos lá, Gustavo, pode Maravilha. assumir. Obrigado, Bia, primeiramente pelo convite, tá? Fico à disposição sempre que precisar aí. E, pessoal, aqui vai ser uma via de mão dupla, tá? Eu vou pedir para vocês, em questão de dúvidas, clicar ali naquela mãozinha que tem ali embaixo, pede a palavra. É assim que eu terminar o raciocínio aqui, eu já vou liberando para a gente fazer essa troca. Não adianta eu ficar aqui falando por 1 hora, e o importante é que vocês saiam daqui com alguns insights diferentes, tá? Eu queria me apresentar rapidamente, tá? Não é o foco, mas é importante para saberem quem é que está falando, tá? Eu sou o Gustavo Imperatori, um dos sócios da GZix Engenharia Elétrica. Nós iniciamos no mercado em 2016 como CNPJ. Eu já venho desde 2015. Comecei como projetista e depois, pela GZix, eu fui me tornando o cara do comercial. Meu sócio também é engenheiro eletricista, ele cuida da área da engenharia, projetos, com a equipe de projetos. E por 3 anos nós fomos integradores. Então a gente estava aí na posição de vocês, fazendo o trabalho do atendimento ao consumidor. 2019 para cá, nós viramos uma chave que é somente consultoria. Então, a gente entra na operação do integrador como uma engenharia solar para somar. A gente simplesmente a gente não faz projetos, não é somente projetos. Projetos é algo óbvio, né? Mas a gente precisa fazer com que o nosso parceiro ele venda bem, venda saudavelmente, e para isso a gente procura fazer um trabalho diferenciado. A gente entrega uma curadoria permanente, 7 dias por semana, tanto eu quanto o meu sócio. A gente tem um grupo no WhatsApp com cada cliente e a gente vai ajudando na parte técnica, na parte comercial. Aqui temos alguns clientes da GZix que estão presentes. Depois, se eu estiver mentindo, por favor, coloque aqui no chat, tá bom? Mas é importante isso. Não somente eu estar falando aqui pela GZix, mas vocês, como empresa, pensarem todo dia, né? O que vocês estão entregando para o cliente? Tá? Então, assim, o que é importante? Uma curadoria para esse cliente. Ele aumentar o nível de consciência do que é energia solar, do que é um investimento, o que é uma redução na conta, entender e entregar essa curadoria. Atendimento, não preciso nem falar, não é simplesmente ser cordial, mas sim ter pontualidade, atender rapidamente, tudo que a gente fala em pré-vendas aqui, a Bia cansada de falar, né, em atendimento rápido e tudo mais, tudo isso está dentro de atendimento, tá certo? E então, de lá para cá, a história. Nós já estamos fechando esse mês aí 3.000 projetos homologados, tem uma história. E estamos aprendendo todos os dias. 2023, falando um pouquinho agora sobre uma introdução sobre usinas de investimento, tá? Em 2023, nós vimos um mercado que já estava corrente dentro desse assunto, lá por fevereiro, março, porém, os nossos clientes integradores estavam com muita dificuldade para
abordar esse assunto na sua base de clientes, consumidores. Como é que eu vou levar esse assunto? Como é que eu vou mostrar os números? Quais são os números? Quem é que compra, né? Que o mercado fala muito nesse popular de comprar energia, que é uma das coisas que eu também vou falar um pouquinho aqui. Mas eram muitas dúvidas, então eu comecei a entrar de cabeça nesse assunto, estava de fora olhando, e percebi que o pessoal precisava, primeiro, ter informação para depois poder aumentar o nível de consciência da sua base de clientes, de consumidores, identificar quem são os investidores e começar a fazer vendas nesse nicho. A partir disso, conheci várias gestoras de crédito de energia, apurei muitos dados dos que eles buscavam dos investidores para poder realizar a entrega dessa energia para clientes por assinatura. Quem paga ICMS na TUSD, quem paga FIUB e por aí vai. Fizemos um trabalho aqui dentro de um Excel, uma planilha bem completa, que lá no final, depois de montar o CAPEX, o OPEX, ele traz uma série de resultados, que é aquela máscara de resultados, é interessante chegar e trocar uma ideia com o investidor. E isso pegou muito, a gente teve que fazer, por conta do mercado pedindo, a gente fez 3 mentorias de 3 horas, e foi dando bastante visibilidade para mim, no caso que estava à frente da GZIX, em torno desse assunto, usinas de investimento, tá? Mas, com certeza, a gente tem aí, tanto na mini quanto na micro GD, bastante experiência para compartilhar, e eu não vou aqui hoje fazer o beabá da usina de investimento. Eu vou procurar trazer insights, coisas que estão acontecendo no dia a dia, que eu percebo uma carência do time técnico e comercial das empresas. Para você pegar esses insights e somar aí no que você já conhece sobre usina de investimento, tá certo? Senão a gente, obviamente, vai ficar falando aqui por 3 horas, né? Se começar a detalhar todo o processo do que é energia solar dentro do nicho de investimentos, aí sim vai longe. Mas eu vou procurar trazer as principais falhas, acertos, cronograma, responsabilidades, o que você tem que observar sobre isso, quem é de fato o cliente que eu tenho que abordar, tá certo? E quais são os modelos, né, que se atua dentro das usinas de investimento, tá? Vou falar também uma coisa muito importante, que é OPEX. Então, o que é OPEX e por que eu tenho que trabalhar bem ele, não somente o CAPEX, tá certo? Primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre o que o TCU questionou a ANEEL. No início de março deste ano, o Tribunal de Contas da União questionou a ANEEL num relatório de 35 páginas, diversos assuntos que constam ali. Eu vou trazer aqui somente sobre usinas de investimento. A resposta da ANEEL era para ter ocorrido dia 8 de abril, não aconteceu. Dia 18 de abril eles responderam. Bom, nesse período de março para cá, gerou muita insegurança no mercado se o modelo de negócios usinas de investimento estava em acordo com o que rege a 14.300. Se não estava havendo desvio de finalidade. Ou seja, falar em dinheiro. O mercado cativo, que é onde nós nos encontramos, com as nossas contas de consumidor residencial, comercial, elas são do mercado cativo, então você não pode vender energia, mas o mercado traz essa linguagem. E o TCU questionou a ANEEL se estava havendo desvio de finalidade. Lá dentro constava relatos e provas de pessoal prometendo um percentual de retorno, prometendo reais por quilowatt-hora. Então, o TCU apresentou os fatos do que o mercado estava apresentando. E a resposta da ANEEL, sendo muito, muito objetiva aqui, tá? A resposta da ANEEL, ela tirou o corpo fora, disse que está avaliando constantemente, mas sobre marketing, se você se sente lesado por alguma publicidade que você viu, você aciona o PROCON ou algum outro órgão fiscalizador desse assunto. Se você se sente... não,
Sobre a questão dos contratos de geração compartilhada, consórcio, cooperativa, associação. Quem tem que avaliar isso não é o órgão regulador, ANEEL. Quem tem que avaliar se isso está coerente é o Ministério Público Federal. E ela colocou isso, então, no relatório. Esses 2 pontos me chamaram bastante atenção. E diz que está, em princípio, tudo ok. Deu uma retomada já no mercado. Já a gente aqui recebe muitos contatos e o pessoal já está retomando e vendendo, tá? Esse mês, novamente, são mais de 100 projetos já de novo, para uma empresa enxuta. Nós temos aqui um volume significativo de projetos. E vários desses são orçamentos estimados, que é a primeira etapa que a gente faz dentro de uma usina de investimento, para a gente saber se vai ter custo na via pública, se vai ter obra e custo para o cliente investidor. Porque esse valor ele vai fazer parte do CAPEX. Então, além dos projetos, a gente tem muito orçamento estimado. Então, significa que o mercado está indo muito forte para as usinas de investimento. Tá? Vou tomar uma aguinha aqui com a garganta seca. E qualquer dúvida, levante a mão. Eu vou começar a entrar nos tópicos aqui. Vou só repassar novamente o que eu quero trazer para vocês. Primeiro, como não confundir, ou melhor, ser assertivo em perfil consumidor e o perfil de cliente investidor. Isso é extremamente importante, principalmente para o time de vendas. Extremamente. Eu estou vendo muita confusão em cima disso, tá? Segundo, o que devo saber sobre investimentos para vender aluguel de usinas? Terceiro, autoconsumo remoto ou geração compartilhada, qual é o melhor? Cronograma e responsabilidades, item 4. E o que considerar no OPEX? Porque isso também vai refletir muito no retorno do investimento, vai refletir na TIR, no VPL e tudo mais. Tá certo? Vamos lá. Quem aqui, pessoal, coloque no chat. Agradeço a todos aí, 93 participantes, muito bom. Coloque aqui nos comentários, aqui no chat, quem já fez uma venda de usinas de investimento e que já está rodando, para conhecer melhor o nosso eleitorado aqui. Bora lá, galera! Estou com um finalizando. Estamos implementando. Show. O Marcos da Prolartec de São Marcos também, tem vários orçamentos estimados, acho que já tem projeto rodando também. Arlindo Pereira também, usinas grandes, aí já está funcionando há 2 anos. Foi bem no início, então, aí, Arlindo. Quatro usinas rodando, Marcos, show. Depois eu quero que o Marcos Júnior, 4 usinas rodando, me traga um depoimento aqui de qual é a potência dessas usinas e se a gestora está cumprindo com o que ela prometeu lá no contrato. Em termos de valores, data de pagamento. Problemas com reversão de fluxo. Isso é um item importante, tá? É por isso que eu vou falar também sobre orçamento estimado. Maravilha. Já tem um grupo aqui com experiência, isso é bem legal. A MK Ferragens também está fazendo várias usinas ali, tem bastante coisa em andamento aqui da nossa região e fazendo orçamento estimado no momento. Show de bola. Michael Martins Chip, por favor, depois também me traga aí depoimento, feedback sobre o que as gestoras estão fazendo, estão atendendo o que foi prometido em contrato, tá bom? Isso é importante a gente ter esse retorno. Pessoal, eu não tenho como vender investimentos se eu não entender de investimentos. Então, vocês vão ver que o meu tom aqui, ele é muito taxativo em cima de dinheiro. Eu preciso entender de investimentos.
Eu não tenho como vender um investimento de longo prazo sem antes conhecer o que a economia me oferece em cada segmento de investimentos. Porque eu vou trabalhar aqui com um público que é investidor, não é consumidor. E aqui é um erro que eu tenho visto muito, tá? O integrador, ele vai à sua base de clientes. Poxa, já vendeu para 100, 200, 300, eu tenho uma base de 500, 1.000 clientes e faz uma triagem de quem é o possível cliente. Esse seria o ideal, fazer uma triagem e saber quem tem um perfil investidor. Porque o vendedor, ele já teve o contato com esse cliente, ele já conhece um pouquinho desse cliente. Então, é uma frustração quando eu vejo o nosso parceiro perder o negócio, porque ele bateu e apostou todas as fichas em cima de um cliente que só tem cabeça de consumidor. Ele não entende de números, ele não entende de longo prazo, ele quer tudo para ontem. Ele ainda acredita que a usina de investimento ela vai se cumprir uma micro GD em 30 dias, como ele fez na casa do cidadão, do seu João lá. E não é assim que funciona. Não é um simples faturamento direto dos equipamentos que eu vou fazer e uma cobrança da nota de serviços, que é a parte do integrador. Não acontece normalmente, papum, sai o dinheiro, vai direto para o fornecedor e fatura direto, e num primeiro momento, e também a nota de serviço. Normalmente, nós temos aqui um cronograma físico-financeiro. Tá? Então, além de eu conhecer um tanto sobre economia, investimentos, o que o mercado oferece no ramo imobiliário, consórcios, bolsa de valores, ações e fundo imobiliário, né, uma carteira previdenciária que esse cidadão tenha. O cara é manja de renda fixa, o cara manja de comprar e vender terreno, o cara compra terra, só compra, e vez que outra ele vende. Então, assim, eu preciso entender um pouquinho de cada nicho para eu ter como dialogar e mostrar que a energia solar, aluguel de usinas de investimento com energia solar, não é simplesmente dizer para ele que o que ele faz no mercado imobiliário é ruim. Não. Não é dizer que as ações na Bolsa, que o dividendo dele está em torno de 9%, 10% na carteira de investimentos dele, que é ruim. E eu vejo muitos do setor indo no front com o cliente, querendo mostrar que a usina de investimento é exclusiva, ela é o único investimento bom, o resto é tudo ruim. Então, o que eu tenho comentado com o pessoal? Bom, vamos lá. Primeiro, identificar quem é o consumidor. Esse consumidor tem dificuldade de você aumentar o nível de consciência dele para investimento. Porque nós temos uma carência financeira no país de ensino. Nós não temos economia básica, orçamento familiar, nós não temos isso nas escolas. As famílias também têm uma certa dificuldade de ensinar para os seus filhos. Porque a gente vê isso na sociedade, é nítido que quando se fala em dinheiro, muitos levam para o lado pejorativo, o dinheiro é ruim, e isso não se desenvolve dentro das famílias. Então, quando você vai para o mercado de trabalho, quando você vai buscar algo bom para prosperar, você vai falar de investimentos, você tem que cuidar se você está falando com uma pessoa que simplesmente pensa em trocar a conta, que é o cliente residencial, comercial, ele quer reduzir a conta, ele não entende, ele não faz investimentos. Então, você tem que tomar cuidado, inclusive, com responsabilidade de não fazer esse cidadão tomar todo o dinheirinho dele de reserva e fazer uma usina solar, que pode dar muito ruim e pode quebrar essa pessoa, inclusive. São tudo detalhes que eu estou passando aqui, que eu estou vendo no dia a dia, tá, pessoal? Não estou inventando na minha cabeça, tá? E para isso, a gente precisa ter um feeling importante para entender quem tem perfil de investidor. Se não tem, não adianta eu apertar esse cliente, não vai sair água dessa pedra, tá certo? Bom, saber de investimentos é importantíssimo. Eu preciso saber o que o mercado imobiliário paga. Se o mercado imobiliário paga 6, 7, 8% ao ano de retorno, então significa que a usina solar me rentabilizando
16%, 17%, eu estou falando em um dobro, mas não que o setor imobiliário é ruim, mas que você, seu João, que é um investidor, você está colocando um produto chamado usina solar dentro da sua carteira, fazendo uma diversificação nos seus investimentos com uma alta rentabilidade. Toda alta rentabilidade também, por outro lado, tem os seus riscos. E quais são os riscos que nós temos aqui? E eu estou falando isso e peço para vocês, sejam transparentes com os clientes, fala a verdade, dá a real. Porque dar a real, tu fecha negócio. O cliente não quer que tu desenhe só um mar de rosas, como mostra os marketings, tá, pessoal? Você tem que dar real. Se você ganha 16, 20, 25% ao ano, não tem alguma coisa estranha aí. O cliente vai desconfiar. Então tem que dar real. Porque não tem isso na economia, a não ser jogo do bicho. Tô falando em investimentos. Vamos lá. Se eu compro um imóvel e coloco para locação, eu vou ter isso. Eu tenho sala comercial aqui locada e também está em torno disso, tá certo? Também existe a depreciação. Depois eu vou abrir o Excel aqui, vou mostrar a parte do OPEX. Eu tenho uma depreciação que ao longo de 10, 15, 20 anos, esse meu imóvel também vai sofrer, eu vou ter que restaurar. A usina de investimento também, tá certo? Eu vou precisar fazer um redimensionamento de strings, eu vou precisar liberar em PPT do inversor para colocar mais módulos de potência maior naquele momento, daqui a 10 anos, e fazer esse redimensionamento para voltar a ter mais performance. Então, isso está tudo dentro de depreciação. Depois eu vou comentar mais sobre isso. Então, importantíssimo, eu tenho que ter, primeiro, a consciência de separar quem é consumidor, quem é investidor, e para esse investidor eu começar a dar real. Tá certo? Para dar real, eu tenho que ter conhecimento mais amplo do todo. Se é um cidadão que compra cartas de consórcio para vender com ágil, ele contempla e vende, você tem que saber quanto que esse mercado paga, quanto que ele está faturando. Para você não ir para o embate, mas sim trazer sempre a usina solar como uma forma de diversificar o portfólio de investimentos com uma rentabilidade acima da média do mercado. A minha carteira de investimentos na Bolsa, com ações e fundos imobiliários, ela está com um yield de 8,4%. É uma carteira previdenciária de 4 anos e eu procuro ter ela para daqui a 15. Ao longo prazo, ela vai aumentar isso. Só que o maior investidor, acho que foi o Peter Lynch, ele obteve 22% de dividendos na história dele. Então, quem sou eu para dizer que daqui a 20 anos você vai manter um ganho aí de 20 e tantos por cento ao ano? Sabe por que está acontecendo isso na mídia? No Instagram, toda a mídia que eu falo, a divulgação em redes sociais de 25%, 30%, porque o pessoal oculta muita coisa, dá real, não dá real no OPEX. E eu trouxe esse assunto OPEX para a gente trocar ideia. Como é que eu vou imaginar que o meu módulo fotovoltaico, o meu inversor que eu estou colocando agora na planta do cliente, ele vai se manter bonitinho daqui a 5 anos? Há 5 anos eu tenho um sistema na minha casa. Logo, logo eu já vou ter que trocar todo o cabeamento lá e não está exposto. Tem uma parte, na verdade, exposta que já está acinzentada, 1 metro. Imagina as plantas que a gente vê aí com o inversor embaixo das mesas, de qualquer jeito. Não tem uma eletrocalha decente, é tudo pendurado com cinta Hellerman, cinta plástica, e por aí vai. Então, isso, obviamente, que vai ter uma deterioração, e eu vou ter que mexer nessa usina daqui a pouco, antes de 10 anos. E aí, onde é que está esse custo? Se eu não considerar esse custo no OPEX, não é só lavar painel. Lavar painel é um dos processos dentro da manutenção preventiva. Tá? Então, vou abordar um pouco mais depois. Modelos de negócio que as gestoras de crédito estão fazendo, tá? As gestoras, elas têm uma solução boa para o integrador. Não que seja
a exclusiva, tá? Mas ela tem uma atribuição de gerir contratos, conflitos com concessionária, erros de cobrança da fatura, ela que vai resolver. Cobrança dos clientes por assinatura, que então as pessoas que estão recebendo essa energia, eles têm que fazer essa cobrança, repassar para o investidor, tá certo? Então, se você quer se posicionar hoje como um gestor, você vai ter que estruturar a tua empresa, porque vai ter setor jurídico, cobrança, conflitos com concessionária, principalmente, entre outros que vai ter, contratos e por aí vai. Dá trabalho, e é por isso que eu recomendo você ter uma boa parceira, gestora de crédito de energia, para você focar na venda, na construção de usinas, e deixar essa gestão para quem manja de gestão. Tá certo? Trouxe aqui autoconsumo remoto e geração compartilhada, porque essas duas formas a gestora de crédito também atua, principalmente a gestão compartilhada, consórcio, cooperativa ou ela é associação. Mas ela também faz autoconsumo remoto. Então vai depender do caso. Ela vai decidir o que melhor para aquela situação, para aquela usina, para aquele cliente, em termos de remuneração, tá certo? Eu tenho que cuidar que, se você for fazer por conta, o que eu tenho visto pelo Brasil, o pessoal fazendo contrato de gaveta, autoconsumo remoto. Ou seja, eu tenho um supermercado que consome 30 mil kWh, eu vou fazer uma usina para ele e eu vou dar um desconto lá de 15%, 20%. Então, obviamente que você tem que manjar qual é a energia que realmente vai compensar. Não é um para um. Eu tenho ICMS na TUSD, eu tenho fio B, e aí tem que ver certinho onde é que vai dar esse desconto de 15%, 20%. Então, para começar, você deveria ter um bom parceiro na área de assessoria jurídica para fazer um contrato bacana. Por que contrato? Pessoal, tem gente vendendo de boca, infelizmente, e tem investidor comprando de boca, tá? Então tem erro dos dois lados. Nós temos vários escritórios de assessoria jurídica para indicar, é só pedir, depois chamar no Zap e eu passo sem problema algum. O pessoal tem modelos de contrato, o pessoal pode fazer um Excel mais apurado, se você quiser fazer uma parceria com algum cliente recebedor dessa energia com desconto, tá certo? Mas, volto a falar, teve algumas mentorias que a gente fez e teve depoimento de profissional integrador que já estava com 4 usinas fazendo autoconsumo remoto por conta própria, e ele, no momento que surgiram aí as gestoras de crédito, ele largou de mão, porque estava dando uma dor de cabeça absurda. O que acontece? Vamos supor que eu mando crédito 10 mil kWh para um mercadinho, para um comércio. Todos os meses eu tenho uma energia que vai compensar nessa fatura. Se esse cliente diminuir um pouco o consumo dele, colocou máquinas, freezers, refrigeradores, enfim, mais eficientes, começou a economizar na energia, ou a usina está performando acima do que foi estimado, começa a acumular créditos. E esse acúmulo de créditos não vira dinheiro no bolso do investidor. Só vai ficar acumulando. Então, você sabe que dentro das concessionárias já tem um time de mais ou menos uns 60 dias a 90 dias só para você mexer no anexo G, rateio de crédito dos beneficiários. Aí você vai ter que jogar uma fatia um percentual para uma outra. Aí tem que ver se o contrato, se as titularidades de geração e beneficiária está na titularidade do investidor, do integrador, ou se está no cliente final. O que o jurídico pede? Será que é melhor colocar para o cliente na titularidade de quem está recebendo, como se ele tivesse comprado essa usina, ou na titularidade do integrador? Aí a titularidade do integrador, o CNPJ, vai estar lá no mercadinho também. Porque ele vai ter que jogar um percentual para um outro local, senão ele vai perder dinheiro. Então, eu estou fazendo agora uma usina pequena no litoral, numa casa nossa, 28 kW, vai gerar uns 30 mil kWh ano, e eu não quero fazer autoconsumo remoto, já larguei na mão da gestora, e eu só quero
É investimento, eu quero receber com tranquilidade, eu quero manter a usina funcionando, essa é a minha responsabilidade. Tá? Então, eu estou trazendo esse assunto para você refletir. Você tem ônus e bônus em tudo que você faz. Não tem um mar de rosas. Então, assim, eu quero ter 1, 2, 3 gestoras como parceiras da minha integradora, vá atrás, tu vai conseguir. Tem as meia-boca no mercado e tem quem trabalha sério, tem que procurar, tá certo? Algumas decepções de um ano para cá eu também tive, inclusive de trazer para uma mentoria e que não está dando assistência para integrador direito. E já tiro da frente, não indico mais. E assim acontece. Aí muitos questionam esse modelo seguinte, tá, mas e a gestora pode não estar aqui logo mais, e o que eu faço? Ela pode sair do mercado, pode quebrar. Então, primeiro, o investidor pode tentar buscar aí uma rescisão, a indenização por conta da rescisão contratual, né? E partir para outra. Eu trato esse modelo de negócio aluguel de usinas como se fosse um aluguel de imóveis, tá, pessoal? É uma imobiliária. Ela normalmente cobra 10% para fazer a administração. A imobiliária cobra isso, as gestoras também em torno de 10%. Se deu pau numa, coloco essa usina em outra e segue o jogo. Se a imobiliária fechou e quebrou aqui na minha cidade, eu tenho 10, 15 imóveis com ela, eu vou ter que botar em outra imobiliária, dá no mesmo, tá certo? Então, procure a gestora mais idônea possível, pegue os contratos, minutas de contratos, coloque na mão do seu assessor da área jurídica, para passar o olho ali, para ver se está em acordo, como a Bárbara Rubim tem falado muito, pessoal. Tem que respeitar o que rege a 14.300. Se não é para citar valor por quilowatt-hora, não vamos citar. No papel, pelo menos, não. Na prática, não tem como, porque é meio que óbvio, né? Se eu vou gerar 100 mil quilowatts-hora num ano e vou receber um valor de aluguel fechado de 50 mil reais, significa o quê? Que eu estou recebendo 50 centavos por quilowatts-hora. É só fazer a conversão. Então, é muito querer colocar regra, o setor querer colocar regra, os órgãos fiscalizadores, mas eles não dizem como é que eles querem. Então, o que eu esperava mais da ANEEL nessa resposta que teve no dia 18? A Lei 14.300, ela diz, no âmbito geral, o que tem que ser feito. A REN 1000 diz como tem que ser feito. Então, por que não coloca na REN 1000, então, como é que tem que ser os contratos? Coloca o detalhe, tá certo? Coloca o detalhe. E esse detalhe não veio, infelizmente. Então, o mercado vai seguir jogando o jogo, tá certo? Vamos para cima. Cronograma e responsabilidades. Uma usina de micro GD, ela, para mim, seja micro, seja mini, ela tem que começar pela consulta concessionária, através do orçamento estimado, tá certo? O orçamento estimado é uma simples consulta onde a gente sabe se vai haver obra para conectar esta usina, se a concessionária vai cobrar ou não, se ela vai fazer e vai cobrar do cliente uma participação. Então, isso é extremamente importante. Isso leva 30 dias. Então, vamos lá. Você abordou com o cliente, ele deu aceite, você conseguiu dar início, assinar, apurar a documentação e ainda tem 30 dias para receber a resposta da concessionária. Então, pode colocar aí 40 dias. Depois nós temos uma obra em via. Dificilmente... Clodomiro? Isso, perfeito, valeu. Botou no silencioso aí. Qualquer coisa, levanta a mãozinha aí, daí eu chamo depois. Dificilmente
a concessionária não vai fazer uma obra em via para conectar uma usina de 75, por exemplo. Principalmente uma obra maior, tá? Uma obra de alguns quilowatts aí, 300, 500, 600, 800, 1 mega, normalmente vai ter uma obra. E você precisa colocar isso no CAPEX. Então, vamos lá. Se tiver obra, pelo menos 120 dias, até 120 dias, eu preciso colocar isso no cronograma. Tá certo? Então, eu já estou falando aqui passando de 150 dias. E aí eu tenho, em paralelo a isso, a construção da usina, ou melhor, eu tenho que fazer o padrão de entrada ou o aumento de carga, isso também demora, e depois ingressar com o projeto da GD. Não é por nada que uma das gestoras que eu conheço, que está em Maringá, Paraná, Plin Energia, ela tem um financiamento através de uma financeira parceira, que a carência é de 8 ou 9 meses, acho que é de 8 meses a carência desse financiamento. Por quê? Normalmente são usinas de micro GD, que vai ter uma obra, e as gestoras levam até 90 dias para pingar o primeiro pagamento na conta do investidor. Por que ela leva mais 90 dias? Primeiro, colocou a funcionar a usina, tem o parecer de acesso, está tudo ok, botou a funcionar, trocou a titularidade, ok. 30 dias só vai gerar. Depois ela vai mandar isso daí para uma lista de rateio para a concessionária. Esses CPFs, CNPJs vão receber essa energia. E depois ela tem que fazer a cobrança destes para repassar ao investidor. Então, o primeiro ciclo vai ter pelo menos 90 dias somente dentro da gestora. Depois é mês a mês. E outra, importante aqui falar, já puxando o assunto responsabilidades. Nós temos que avaliar os contratos para saber se a gestora arca com inadimplência do associado, cooperado ou consorciado. Tá certo? Porque se ela não arca com inadimplência, pode ser que o investidor não receba na íntegra aquele mês. Eu tenho visto que o pessoal está colocando pelo menos 3 meses, como uma imobiliária faz, tá? Cobrindo 3 meses de inadimplência. E aí ela provavelmente, no segundo mês de notificação para esse associado, ela já deve substituí-lo colocando um outro CPF ou CNPJ para receber essa fatia de energia, tá? Então, quer dizer que eu tenho uma usina de micro faturando no bolso do investidor em 9 meses, dando tudo certo, tá? Aí você vai dizer, Gustavo, mas isso daí eu não vou conseguir vender. Eu não vou conseguir vender porque o meu cliente ele já tem energia solar em casa. Quando eu fiz para ele, levou 45 dias tudo. Ele começou a gerar energia em 45 dias. Como é que eu vou dizer para ele agora que vai dar 9 meses? Mas eu estou falando aqui, voltando ao nosso início de bate-papo, eu estou falando aqui com o investidor e não com o consumidor. O investidor sabe que para qualquer investimento, se ele for comprar algo na planta, principalmente, ele tem um tempo para esse imóvel ficar pronto, e durante esse tempo ele está tirando grana do bolso e pagando. Se ele não pagou à vista, barganhando, tem isso. Mas normalmente são feitos reforços a cada 3 meses e um pagamento mensal. Quando esse imóvel fica pronto, seja uma residência em apartamento ou uma sala comercial que ele vai colocar para alugar, eu ainda tenho esse prédio vazio, precisando esperar a locação. Pode falar 6 meses e 1 ano. Então, eu estou falando uma janela de 3 anos. E quando você traz 9 meses para começar a pingar dinheiro na conta, se torna um negócio bom. Então, eu preciso fazer esses paralelos. Tá certo? Normalmente, por que eu falo muito sobre imóveis também? Porque, cara, a nossa sociedade já investe em imóveis há muitos anos. Já é um mercado consolidado. Tá? Então, terras e imóveis. Então, eu preciso entender o mínimo disso para poder trazer a usina solar como uma boa diversificação para o portfólio. Se eu vou para uma mini GD, pessoal, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui têm uma coceirinha de fazer uma usina de 1 mega, 2 megas, 3 megas. Porque o número ele se torna muito atrativo, né? É alguns milhões.
E aí você tem que fazer isso, por favor, com muita responsabilidade. Tem o seu Arlindo Pereira, se eu não me engano, aqui, que já fez algumas usinas de 2 megas, 3 megas, depois traz um feedback aí, se a gente tiver tempo, de como é que está rodando isso. Mas nós temos que entender que nós temos aqui, acima de 300K, para muitas concessionárias eu preciso ter cabine primária. Eu preciso, em algumas concessionárias como a CPFL, acima de 75K, eu também preciso ter cabine primária. O que é cabine primária, pessoal? Eu chego com média tensão no cliente, na subestação, e a medição é feita em média tensão. Isso é uma subestação grande que custa 300 mil reais, nessa ordem. 280, 350, 400, vai depender da potência dela. Mas é em torno disso. Então, primeiro, eu preciso ter uma unidade consumidora consolidada para poder aprovar um projeto de VD. Tá certo? Então, eu tenho que colocar com muita responsabilidade prazo e preço de todas as etapas. Então, o meu CAPEX não pode haver furo. Se você quer fazer uma usina de mini e você não fez ainda, desse grupo aqui, com certeza, tem gente próximo da tua cidade ou do teu estado. Tenta fazer uma parceria com essa pessoa que já fez. E busca know-how. Seja humilde em trabalhar em parceria para aprender, tá? Nós fizemos em parceria uma usina de 1 mega há uns 3 anos, uma empresa EPCista que só fazia usinas grandes, e pensa em quantidade de problema que deu. Problemas que não foram muitos deles da empresa, essa EPCista, ou vários problemas foram da CE, hoje é a CE Equatorial, e também o projeto de conexão de uma BR, que deu bastante dor de cabeça. A concessionária acima de 300 kW, ela pode pedir também religador, é um erro enorme do pessoal não contabilizar isso no orçamento, e lá no Prodist diz, e nas normas das concessionárias, normas técnicas também, acima de 300, ela pode pedir religador. Esse trem é 100 pau, é 100 mil. Aí você quer colocar uma comunicação do religador por rádio e ela quer por fibra ótica. É mais um tufo. Aí, tá, mas eu tenho que conectar a 7 quilômetros daqui. 7 quilômetros de fibra. Então, o que mais aconteceu de problema nessa obra? Um terreno meio íngreme, foi feito topografia, foi feito um estudo de estruturas em cima dessa topografia. Cara, foi tudo feito, tudo como deveria ser feito, tá? Um profissional engenheiro civil que tratou de fazer as bases concretadas não dimensionou a frente. E o período de chuvas no Rio Grande do Sul ele costuma ser de semanas no inverno. E pegou esse período. Ela nem havia sido comissionada ainda. O que aconteceu? As mesas trabalharam e ocorreu erosão no solo, trabalhou, estourou, mas assim, ó, de entortar a mesa. Prejuízo grande. Tá? Então, assim, nós temos que entender tecnicamente muito bem do que a gente está fazendo. Nós temos que entender de cronograma físico-financeiro, porque por etapas vai ser feito o faturamento. Vai chegar o momento de faturar o equipamento com o fornecedor, mas num primeiro momento, não. Você tem que, inclusive, pensar na logística de obra, onde é que vai ficar armazenado isso lá no terreno? Vai ser alugado containers para deixar isso dentro? Vai ser contratada uma vigilância para colocar 24 horas lá? Tudo isso, tá certo? Uma usina de mini envolve também estudo de coordenação e seletividade, estudo de proteções. Quando você coloca uma mini GD no telhado de uma indústria, normalmente você já tem uma subestação com cabine primária. Só que as subestações padrões de 500K para cima, normalmente elas medem 2 fases, com TP e TC. E você tem um relé 7104 da Pextron, fazendo as funções de proteção de sobrecorrente e sobretensão, frequência e tudo mais. Quando você coloca uma mini,
geração distribuída, é solicitado um outro relé, é solicitado uma nova aprovação do estudo de proteções, é solicitado medição nas 3 fases. Então, você vai ter que fazer um upgrade nessa subestação, tá? O teu CAPEX tem que estar redondo também para isso. Telhado, laudo estrutural é fundamental. Eu preciso também colocar no CAPEX um profissional que vai laudar, da área civil, obviamente, né, que vai laudar esse telhado e vai dar condições ou não. Talvez tenha um custo de reforço desse pavilhão, tá? Vamos lá. Essa usina de mini, ela vai entrar em operação faturando aproximadamente um ano e meio, tá? Então, durante esse 1 ano e meio, é muito assunto de engenharia e muito conflito para resolver. A tua integradora tem que estar preparada para isso, porque senão você vai ser expelido do mercado e com dívida. Então, não é em vão que existe sim uma facilidade maior de fazer microgeração, tudo roda mais rápido e você consegue colocar dinheiro no bolso mais rápido, do investidor e no teu e do vendedor, tá certo? Quem está indo para mini GD já vai preparado para o canhão. Ele já está preparado para isso. E aqui eu não estou conseguindo, tá? Eu estou tentando aproveitar essa 1 hora e não ultrapassar muito para não atrasar a agenda de vocês. Mas eu vi que tem muito comentário aqui. Talvez a gente faça um segundo momento para a gente trabalhar melhor isso, tá? Eu preciso falar sobre OPEX. E eu vou abrir o Excel aqui para a gente falar rapidinho, tá bom? Depois eu chamo o Thiago, que levantou a mão. Deixa eu falar rapidinho aqui sobre o OPEX. E daí eu chamo o Thiago aqui já. Um momento, pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês enxergam minha tela? Tá abrindo, né? Beleza, pessoal. Obrigado pelo retorno aí. Deixa eu tirar esse aqui. Tá. Então, essa planilha que eu comentei no início do Meet, a gente desenvolveu para ajudar o integrador no dia a dia, tá? Ela está aberta para que seja possível fazer implementações, o integrador mexe como quiser. Então, num primeiro passo aqui, eu preciso buscar na tarifa da ANEEL os custos de fio B, custos de G, tá? Aqui eu vou colocar todo o CAPEX, tudo que vai envolver o CAPEX, o que é distribuidor, o que o integrador, as partes que o integrador tem que se atentar, subestação, se o investidor vai comprar terra, a concessionária vai cobrar algo para fazer uma reforma em via, e eu vou chegar num CAPEX total. Eu vou colocar a data que essa usina vai entrar em operação. Então, a gente já está considerando aqui até para 2025, tá? Dificilmente vai entrar a usina esse ano, havendo uma obra em via. Potência de inversor, quilowatt-pico, a geração média mensal que a sua engenharia dimensionou, você vai entrar com ela aqui. E aqui nós temos um payback, e falando em payback, ele não é tão importante quando se trata de investimentos, tá, pessoal? Se você compra um imóvel para locação, ele vai dar um retorno de investimentos acima de 12 anos, pelo que paga o mercado. Então, se tratando aqui de um retorno de 7, 8 anos, não é ruim, tá certo? A minha usina de 30 mil kWh ano, 28 kW, eu estou estimando que ela vai se pagar em 6 anos. E isso que eu estou fazendo com um valor de serviços mais enxuto, tá? Então, nós temos que considerar o valor que a gestora vai me remunerar, o imposto que o investidor vai pagar sobre os recebíveis, inflação energética, inflação sobre os contratos, de OIM, seguro, quanto de manutenção que eu vou considerar, depreciação do sistema, seguro da usina, arrendamento ou locação de telhado, né? Segurança no local, internet, plano de internet, se no local não tem, eu tenho que contratar. Então, eu vou ter aqui um OPEX. Eu vou ter
um OPEX aqui totalizando um valor que ele é de quê? Nós temos primeiro a escadinha de fio B. Remuneração da usina, com base em ajuste na inflação energética, considero sempre por baixo, em torno de 6%, tá? Porque os últimos 20 anos tem dado algo em torno de 7%. Sempre seja conservador. Se o investidor gostou dos teus números conservadores e depois surpreender ele entregando mais, você não vai parar de vender negócios nesse nicho, tá, pessoal? Agora, mentir ou ocultar, né? Não mostrar a real aqui pode trazer muita frustração. Então, eu tenho custo de fio B, eu tenho demanda de geração, se for o caso, eu tenho uma OIM, eu tenho depreciação. Imagine que, ao longo de 10 anos, se eu coloquei inversor string, eu vou precisar substituir esse inversor. Ou fazer um reparo em alguma placa de controle ou potência, eu vou ter que mexer nesse inversor. Ou inversores, tá, pessoal? Escalando aí para uma potência maior de usina. Então, eu tenho que entender o seguinte, depreciação é tudo que vai deteriorar essa usina. Uma troca de inversor tem um custo. Eu posso também, ao longo de 10 anos, como eu já tenho uma perda somente no silício de 6 a 7%, por que não redimensionar as strings, liberando os MPPTs e colocando módulos novos com potência atual, trazendo a performance dessa usina para o que ela foi estimada lá no início. Para isso, eu preciso ter um custo, uma reserva de emergência da usina, tá? Eu preciso ter um caixa. Não que esse custo aqui ele esteja sendo descontado da fatura, não é isso. Eu estou mostrando aqui que o investidor precisa ter reserva para fazer a OIM, e para isso é importante você que é integrador, fazer um contrato de OIM e fazer ele assinar por 12 meses com possível renovação. Então você garante também no pós-vendas o monitoramento e equipe dando manutenção de 3 a 4 vezes no ano. E aí também, aqui tem um ponto, pessoal. Por que 3 a 4 vezes no ano, Gustavo? Se lá na residência do cara, na empresa do cara, eu limpo painel uma vez ao ano. Porque lá você colocou para um consumidor que por muitas vezes ele tem um banco de créditos acumulado na conta, e quando ele vai se deparar que a usina não está performando direito, é quando começa a aumentar o valor. Ninguém está olhando para a usina, ele perdeu uns 20% de geração num ano por estar sujo, e ele vai se dar conta que está gerando pouco quando começar a aumentar o valor a pagar na fatura. Na usina de investimento não é assim, pessoal. Eu preciso manter performance dessa usina. Por isso que, pelo menos a cada 4 meses, eu precisaria fazer um reaperto geral, verificação geral, uma vez ao ano, pelo menos, fazer uma termografia nos quadros, nos painéis. E todas essas 3 manutenções no ano, a cada 4 meses, obviamente, a limpeza dos módulos. E assim eu vou mantendo performance. Para isso, eu preciso cobrar um valor coerente de OIM. Eu preciso saber vender isso para poder assinar esse contrato e manter essa usina em bom estado. Então, o meu time comercial tem que entender, de vez por todas, que não é somente limpar a placa, como muitos falam. Eu tenho que saber o que consta no checklist de manutenção preventiva, porque o cliente precisa enxergar valor no teu trabalho. Senão, ele não vai pagar OIM para você. E eu tenho visto aberrações no mercado. Usinas de 110, 112 kWp, 115, 120, o cara cobrando R$1.000. E gestoras de crédito de energia colocando isso nos seus estudos. R$1.200, R$1.500. Gente, isso paga uma manutenção. Tá? Depreciação, poucos colocam. Mas vamos lá, se eu não colocar, eu estou omitindo aqui uma informação importantíssima. Eu estou dizendo para ele, então, que vai gerar por 25 anos a mesma coisa, que nunca vai dar problema de nada. Não vai ter um roedor que vai roer um cabo dentro de uma caixa de passagem. Não vai ter problema com a minha CFTV que eu coloquei, câmeras de monitoramento, nada vai dar problema.
E pelo contrário, vai dar, tá certo? Seguro da usina. Se tiver valor aqui do arrendamento, eu preciso ter o valor que eu vou pagar de aluguel e ele tem que ser corrigido ano a ano por uma inflação. Por isso que a gente coloca aqui também uma inflação aqui, tá certo? Depois nós temos a receita líquida, nós temos um retorno e no final nós temos uma máscara de apresentação bem objetiva que o integrador ele apresenta juntamente com a sua proposta. Valor de investimento, potência, geração, uma TMA aqui que eu considero, né, 8, 7, 9%, vai depender de cada um, tá? É mais ou menos que a economia nos oferta aí, trabalhar em torno disso. Eu vou ter uma TIR, eu vou ter um tempo de pagamento dessa usina, e eu vou ter aqui uma receita líquida, que eu gosto também de falar anual, pessoal. Não cometam esse erro que muitos estão falando em média mensal. Eu coloco como mera informação. Porém, você tem que entender que a curva de geração da usina, obviamente, com exceção a norte e nordeste, que é praticamente reta de irradiação no ano, quando você pega sul e sudeste, você tem uma certa importância na curva de geração. E aí você vai causar uma frustração para esse investidor, porque ele está pensando que a média que ele vai receber é R$ 4.000 e chegou os meses de outono e inverno, ele não vai receber R$ 4.000. Então você, como todo investimento, tem que vender sempre ano. Quanto que você vai gerar no ano é o que a concessionária, a gestora quer saber. E quanto que você vai receber em um ano, tá? Espero, pessoal, sinceramente, ter conseguido ajudar alguns aqui, ou vários. Eu quero tirar o compartilhamento aqui agora. Já passamos 7 minutos, quer dizer, começamos, na verdade, 10, mas deixa eu abrir a fila aqui das mãozinhas para a gente ir tirando as dúvidas. Primeiro foi o Thiago. Thiago Lameu, compartilha conosco aí. Thiago? Oi, tá me ouvindo? Thiago, pode falar, estou ouvindo. Pronto. Eu queria saber mais sobre. Eu sou o Thiago Lamil, da GP Energia Solar, aqui no estado do Ceará. E eu me interessei bastante quando eu vi. Foi alguma coisa que apareceu no Instagram sobre a G6, e aí eu até cheguei a comprar essas planilhas do Excel, são muito boas, bem completas, certo? Mas aqui o que eu não entendo direito ainda é essa questão dessas gestoras de crédito. Elas compram a energia dos clientes? Como é que funciona isso daí? E outra coisa, Perfeito. você pode passar uma relação dessas empresas que a gente possa já colocar e a gente entrar em contato com eles, para eles comprarem essa energia. E esse passo a passo que você está usando aí, você foi falando dos pontos, começou dizendo qual era a diferença entre o investidor e o consumidor, e agora está falando sobre essas gestoras. Você pode disponibilizar essa sequência também para a gente? Para poder me organizar aqui, porque eu estou anotando e está ficando tudo aleatório. Está sendo gravado aqui, vai ficar disponível dentro da Groner. Aí provavelmente a Bia vai disponibilizar para todos depois. Isso mesmo. Em primeiro momento, Thiago, obrigado aí por ter dado a confiança e ter adquirido alguns produtos. Depois você pode me chamar no WhatsApp. Nós temos a versão 12 dessa planilha e acho que não é essa que você tem. Está mais completinha. Certo. E também com as nomenclaturas que a gente foi ajustando ao longo do tempo, também para evitar de falar em valor por quilowatts-hora. Então a gente está melhorando todo dia. As gestoras, pessoal, a gente se frustrou com algumas, tá? Eu não vou citar nomes aqui, mas num primeiro momento elas desenham um mundo de flores. A gente aqui procura ajudar o integrador, procura trazer informação, dar oportunidade para muita gente de trazer para uma live, uma mentoria, e algumas coisas que não se cumprem, a gente fica chateado, cara, e sai do mapa, tá? Então, a gente evita hoje de ficar indicando nomes. Tá cheio no mercado, hoje já deve ter uma centena de gestora. Eu vou colocar nomes aqui no chat agora, ó, para vocês. Ó,
Plin Energia, Maringá, Paraná, Volters, Porto Alegre, RS, Abrap, João Pessoa. João Pessoa é Paraíba, né? João Pessoa é Paraíba? Enfim. Que mais que me vem à cabeça aqui? Eu não tenho citado, aqui, ó, Cogecom e Cotesa Consultar. Eu não sei se eles estão com o pé no fundo ou se estão buscando, nesse momento, clientes por assinatura para dar vazão a tanta usina que entrou no seu portfólio, tá? Porque eles estavam com os probleminhas internos aí em relação a isso. O Cogecom parou, só pega a partir de dezembro. Aí, e acima de 300k também, né? Eles não querem pegar as pequenas, eu acho. Deixa eu ver quem estava na fila aqui, pessoal. Hudson Zorek. Tá com a ficha aí. Tem usinas já? Compartilham com a gente, pessoal. Como é que está sendo aí? O que as gestoras estão... se estão cumprindo os contratos? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Então, a gente já tem algumas usinas rodando, tá? A gente está localizado aqui em Campo Largo, no Paraná. A gente é da Solar Luminix, né? A gente é uma representante aí da Intelbras Solar, né? A gente é uma revenda deles aí na região sul, né? Hoje a gente está como terceira maior revenda da Intelbras na região sul e a primeira no estado do Paraná. E a gente também vem uma crescente, né, em busca de investidores, né? Então, a gente tem algumas usinas aqui já. Tem no Mato Grosso também, tem uma. E a gente está também buscando esses clientes em potencial. Que a gente vem tendo esse direcionamento, né? A gente tem montado cooperativas para os próprios clientes, né? Cada cliente ali tem a sua própria cooperativa para que ele possa fazer essa gestão, esse acompanhamento mais próximo, né? A gente faz toda a parte de manutenção, gestão das usinas, e a minha dúvida em questão de como dar seguimento nessas cooperativas, né? São coisas que a gente tem buscado informações enfim, a gente está tendo algumas dificuldades, né, nessa área. Não sei se você consegue me ajudar aí, Gustavo. Deixa eu só confirmar o meu entendimento. Vocês pensaram já em criar uma própria gestora? Exatamente. Não que você não possa, tá? Tem muita gente criando. Eu só procura buscar uma assessoria jurídica que costuma fazer esse tipo de serviço, tá? Por exemplo, em Porto Alegre tem a Noale Energia. Vocês já devem conhecer no mercado o Frederico Bosquin. É um advogado aí que está em cima de vários palcos aí no Brasil. A empresa dele tem um back-office bem bacana, tá? Tem pessoal da engenharia, tem bastante gente na área jurídica, contratos. Eles estruturam isso, eles criam muita associação, se eu não me engano, tá? Que eu acho que ela te dá mais flexibilidade para atuar. Então, eles podem criar esse modelo de negócio para ti e abrir essa associação, ou cooperativa, ou consórcio. Então, busca isso. Talvez, no momento que vocês estão, seja importante ter a própria e não depender de terceiros, tá? Mas, até complementando, eu acho que eu não respondi para o Thiago na íntegra. Thiago Lameu, a gestora, ela não pode colocar no papel que ela vai te remunerar um valor por quilowatt-hora. A lei não permite isso, tá? Porque nós estamos no mercado cativo. Mas,
certamente ela vai te passar a informação por telefone, por WhatsApp ou por algum outro canal, que qual é que vai ser o valor bruto ou já descontado de fio B que ela vai conseguir remunerar o investidor, tá, por quilowatt-hora. E convenhamos também, né, pessoal, como o exemplo que eu dei antes, se eu vou entregar 100 mil kWh de geração no primeiro ano, e ela vai me remunerar 50 mil reais de aluguel, então ela me pagou 50 centavos por kWh. É óbvio, né? Sabe, parece que tem coisas que tem que desenhar para o TCU, para a ANEEL. Acho que a gente é idiota. É somente uma linguagem de mercado, cara, que a gente utiliza porque eu estou recebendo um valor em troca. Então, se não fosse permitido fazer isso, então dentro da 14.300 não deveria ter geração compartilhada, porque, obviamente, se eu tenho um consórcio onde, de um lado, precisa ter o quê? Um produto. Qual o produto? Gera energia. Quem fez a usina para gerar energia? Um investidor. Obviamente, ele tem que receber um pagamento por isso. Noutra ponta, quem vai receber? Ou é cotista de um consórcio, ou é um cooperado, ou é um associado. Vai receber o quê? Desconto? Ele vai pagar em desconto, senão ele nem entraria no jogo, ele continuaria pagando na íntegra a fatura de energia. Então, existe o modelo está dentro da lei. O que o TCU certamente recebeu de, vai lá e questiona a ANEEL porque o pessoal está falando em dinheiro. As concessionárias que botaram pressão, com certeza, tá? Só para dar um susto. Que não adiantou de nada. A ANEEL, acho que a resposta foi até coerente, tá? Só me falta o quê? O como. Que nem o Pablo Marçal faz, né? Como, né? Porra, se tu está dizendo que está errado, então diz na RENIL como tem que fazer, então. Como é que tem que ser o contrato? Né? Aí fica-se essa insegurança. Por que eu tenho que falar também sobre isso com o investidor? Ele tem que saber que ele está recebendo uma remuneração acima da média de mercado e também tem uns determinados riscos. Pode ser que venha o encontro de contas, que está atrasado, né? E que chegue a 100% do fio B a partir de 2029. E vai chegar, certamente vai chegar, mas hoje até 90%. Talvez encontrem ao longo do tempo mais um ajuste ou outro que queiram fazer. Não sabemos. Então, mesmo o Itamar está com o áudio aberto. Ô, seu Itamar, só fecha o microfone aí, por favor. Nós temos que colocar para o investidor a verdade, pessoal. Quanto mais transparência a gente colocar, não tem problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum. Esses dias veio aqui o integrador, ele é de Caxias do Sul, e recebeu um investidor conhecido dele que está morando em Manaus. O cara, ele tinha, inclusive em Manaus, uma autorizada da Randon. Vocês conhecem as carretas Randon, né? Randon. Então, assim, o cara tinha uma autorizada com 70 e poucos anos. Faz uns 5 anos que ele não tem mais autorizada. Um cara é investidor de imóveis, um monte de coisa. Compra flat, em Gramado, Canela e tudo quanto é lugar. E vive de renda. O cara sentou à mesa aqui e eu dei a real. Mas pensa num conservador que eu fui na planilha. O cara se encantou com o número, tá tratando com o rapaz de fazer umas 8, 10 usinas. Ele foi a Caxias do Sul para encontrar umas terras de amigos e algumas que ele tem, junto com esse integrador, para viabilizar se já passa a rede trifásica em frente, se é um mato somente e tal. O cara veio de lá, não tinha dormido, o cara pegou ele 10 horas no aeroporto, desde da noite anterior ele estava em uma audiência, não sei do que, lá numa associação, e pegou um voo 1 da manhã, chegou aqui de manhã. Cara, como é que com um cara desse, que tem tanta vivência de investimentos, como é que eu vou ficar escondendo o número? E o que a galera faz aí, 25%, 30% no ano, o outro cara tá omitindo um monte de coisa. Ele não considera que a usina vai dar pau, que vai trocar inversor, que vai ter que reconfigurar a string, porque ela vai baixar a performance, é natural. Aí ele é questionado pelo investidor assim, tá, mas o meu imóvel ele se valoriza ao longo do tempo, a usina daqui a 25 anos, ela não existe mais, o que eu vou fazer com ela? Aí o cara não consegue contornar essa objeção. Se eu continuar mantendo boa performance dessa usina, fazendo o que tem que ser feito, cara, ela é um ativo
que eu posso, inclusive, revender ela com ágil em cima, que é o que muitas empresas estão fazendo hoje. Tem integradores com 10, 20 usinas de 75 que agora estão no momento de vender. Eu falei ontem com o Frederico Bosquin, ele está estruturando esse negócio para várias empresas que têm várias usinas e agora ele quer vender num lote único para um único investidor. A usina pronta, faturando já há mais de um ano, relatório, tudo, está aqui, ó. Ele vai trocar a titularidade do dono do patrimônio e segue o jogo, é um investimento. Na Bolsa de Valores, importante vocês saberem, tem um fundo imobiliário chamado Snell 11, que foi lançado em dezembro. Eu comprei algumas cotas e estou bem feliz, cara, porque olha só, então eu tenho que estar pronto, porque daqui a pouco vem o Lucas Ferreira, que logo vou falar com ele aqui, vem o Ramon Simon, o Rafael Simon aqui também, são investidores de fundos imobiliários e tal, e vai me questionar, Gustavo, mas olha só, eu tenho um fundo imobiliário lá, de renováveis, que só tem usina solar lá dentro, que está me pagando 1,25 ao mês. Por que eu vou investir numa usina que eu tenho um prazo para entrar, eu tenho um pouquinho de dificuldade se eu quiser liquidar? No fundo imobiliário, eu consigo liquidar a qualquer momento. Eu vendo hoje, o dinheiro está na conta daqui a 2 dias, na Bolsa de Valores. Beleza? Só que eu não estou falando que um produto é melhor do que o outro. Eu estou falando que tu pode ter os dois na tua carteira. Tu pode ter uma usina e tu pode diversificar com o fundo imobiliário, mas tu tem que saber que existe, entendeu? Porque vai ter investidor que já manja disso. E outra, o que ficou legal? O Snell 11, o mês passado, saiu de 53 milhões de patrimônio para 120 e poucos milhões. Significa o quê? Que entrou um monte de usina no portfólio. Tá dando mais consistência ainda. Cara, é muito fato que só nos traz grandes negócios para ficar no setor aí há longos anos e, ó, baixar a cabeça aí, trabalhar, tá? Não se assustem com ruídos que vão acontecendo na política, na ANEEL, TCU, baixar a cabeça e trabalhar. É o que a gente faz há 8 anos. Se fosse por ruído, a gente já teria se apavorado quando os capacetes amarelos estavam em Brasília lá em 2018, 2019, que a gente foi também. Tem muita gente que, quando entrou a lei, saiu do mercado. Por quê? Não parou para estudar. Simplesmente se apavorou. Por que o mercado tocou o terror em 2022 para 2023? Aconteceu o que em 2023? Caiu tudo. Retomou quando? Lá por agosto. Então, esse desespero é o que a gente não consegue controlar das partes. Mas onde eu posso levar uma palavra sobre isso, eu levo. Controle emocional. Vai ter ruído a todo momento, porque a gente está inserido dentro do mercado chamado energia. É um produto no Brasil que vale ouro. Todo mundo quer essa fatia. O investidor, quando ele vem para esse negócio, se ele é um cara que manja de consórcios, ele tem que conhecer um pouquinho das entranhas da energia. Ele está por fora desse mercado. Porque qualquer probleminha que der na concessionária, erro de fatura, uma inadimplência, alguma coisa que aconteça ao longo do processo, ele vai para cima do integrador achando que o integrador é que está errando. E não é o integrador. É porque ele não entendeu. É porque o integrador, de repente, o vendedor, não aumentou o nível de consciência dele do que significa uma geração elétrica através de energia solar. Um pouquinho sobre regulação, entendeu? E aqui não precisa você entrar com profundidade, mas você tem que entender um pouquinho de cada parte. Depois pega essa mentoria aqui, gravada, e coloca para o time comercial. Tem muita coisa aqui que eu falo para vendedor, cara, tu tem que saber no mínimo isso daqui, não precisa saber tudo de investimentos, mas tu não pode ser um alienado, né, fora do mercado, que tu não entende de imóveis e tu está querendo vender usina de investimento. Porque a sociedade que mais investe é em imóveis. Tem que mostrar para ele que aquilo lá é um produto bom, mas a usina também é muito bom para, né? Lucas, vamos embora. Que a gente já passou aqui do tempo. Olá, pessoal, vou ser breve aqui, tá? Vai minha cabeça. Sou da Rio Sol Energias, aqui Rio de Janeiro. Está há 18 anos aí no mercado. A gente veio da construção civil. Desde 2015 para 2016, a gente está na área solar, né? Trabalhamos muito com varejo ali, comércio, residencial. A gente está entrando através de parcerias de
nossos engenheiros que já fazem ali usinas de investimento 75 na região do Paraná, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, iniciando em Mato Grosso, provavelmente estou indo para Mato Grosso até semana que vem, para o primeiro empreendimento aí que a gente está fazendo junto, já com parecer, já tudo. A gente está trazendo aqui agora para o Rio de Janeiro, né? Eu sempre pesquiso aqui muitas dúvidas, né? Consulto pessoas do mercado, que é do mercado financeiro, de investimento, e dúvidas que surgem como investimento, e eu vou trazendo aqui para a gente tirar dúvidas, né? Como a gente está falando de investimento aí de longo prazo e tecnologia de painéis, inversores mudam nesse tempo, e a gente trabalha com produto que é dolarizado, né? Como é que a gente joga esse risco aí dolarizado, por exemplo, a longo prazo? Vamos dizer que daqui a, sei lá, 10 anos, a gente tem que fazer como você falou, uma reconfiguração de string, mudança de painel, manter a performance, e sei lá como vai estar o mercado daqui a 10 anos em relação à importação, provavelmente isso pode diminuir a facilidade ou não de ter a disponibilidade ali, painel, preço, né, para manter essa performance da usina, deixando isso claro ali no risco, e isso a gente falando em mais longo prazo, né, 10 anos, 8 anos, né, que o mercado muda muito, a gente tem dificuldade de repor painéis, por exemplo, de 450 watts, 430 watts hoje de residências, só que imagina isso num custo aí maior, de demanda maior, né, como jogar isso e deixar isso dentro do risco ali visível. Beleza, vamos por partes então. O que eu procuro fazer é uma reflexão do que foi os últimos anos que eu estou dentro do setor. Tá? Eu vendia sistemas a R$8.000 o quilowatt-pico quando eu entrei, e hoje eu vejo o pessoal vendendo a 2.000. Tá? Então são 4 vezes menos o CAPEX. Cara, não vai, eu não acredito que vai disparar num cenário de 10 anos para frente. Eu só vejo que vai ser cada vez mais competitivo esse mercado, cada vez mais vai entrar baterias agora, tá? Todo mundo está falando, e quando todo mundo começa a falar é porque popularizou. A Solar está fazendo um trabalho incrível, eu quero trazer eles também para o GZixCast, que é um podcast que a gente criou em 2024, para desmistificar mais isso. E o que precisa para híbrido é baixar preço, tá? Quando baixar preço, cara, tu imagina então on-grid, quanto que vai ser, então, entendeu? Então, o que acontece? O que acontece? Nós estamos a 45% do fio B, 2024. Quando chegarmos a 2028, com 90% do fio B, cara, vai ter muita usina com bateria já. O que tu já tem que pensar lá na frente? O que eu estou botando no meu cliente hoje? Será que permite uma flexibilidade em colocar, de repente, liberar um MPPT, pegar esses painéis, deixar acumular nas outras strings, o que sobrar eu deixar de estoque de reserva, e nesse MPPT que eu liberei, eu colocar painéis atuais, com maior potência e tal, obviamente respeitando níveis de tensão e corrente daquele MPPT. Mas você consegue fazer essa reconfiguração. Agora, quem está fazendo, por exemplo, usinas com Solar Edge, não tem muito esse problema, que tem os otimizadores. Microinversor também, tem grandes plantas com microinversor. Então, o que eu não trouxe aqui, porque não vai ter tempo, tá? Mas é LCOI. Eu tenho que fazer uma análise de LCOI. Qual é o custo de geração de energia com um sistema string ou com MLPE? Imagina que o MLPE eu tenho garantia de 20 anos ou mais. Então, quer dizer que a manutenção, a depreciação, ela é inferior. Eu não vou precisar fazer uma reconfiguração, de repente, com 20 anos. Eu tenho um custo de depreciação menor, um custo de manutenção um pouquinho menor, mas o meu CAPEX é um pouco maior. O CAPEX ele vai se diluir ao longo dos anos, então, mas tu tem que saber vender isso para o teu investidor. Por que eu vou pagar 50, 100 mil a mais do que o outro lá que está botando DIE? Falo DIE pejorativamente mesmo, tá? Porque é o mercado que fala. Não é o Gustavo que está aqui e está sendo gravado. Tá? Chega muito problema para nós porque nós somos engenharia. O cara que não está comunicando, tem que reconfigurar e toda hora tem que configurar o Wi-Fi, é problema. Cara, então assim, esse tipo de tecnologia entra no Brasil e busca um market share grande, fazendo substituição de inversor à la louca quando dá pau, porque o pessoal está buscando o mercado. O integrador tem que saber filtrar isso. Aí todo mundo dá-lhe pau em Grovat, por exemplo.
Por quê? Porque Grovat está pedindo para você fazer um relatório do erro que deu. Ela já tem um market share constituído no mercado. Quando eu entrei em 2015, ela já tinha 10 anos de P&D. Ela já estava no Brasil, com muita venda em 2015. Então, por que ela vai sair trocando inversor, sendo que tem um monte de erro de projeto e de instalação? Ela quer o relatório, ela quer teste, para justificar que ela vai trocar mesmo em garantia. As outras, várias, não fazem isso. Por quê? Porque está buscando seu lugarzinho ao sol. Então, eu tenho que pensar em tranquilidade para o investidor e na minha empresa. Se eu estou fazendo um trabalho de longo prazo, eu não quero problema como integrador. Eu quero vender o que há de melhor. O investidor, ele quer receber dinheiro, ele não quer resolver problema da usina. Esse é o entendimento que a gente tem que ter. Então, como é que eu vou vender tranquilidade? Para começar, vender um equipamento de excelência. Hoje de manhã eu fui questionado por um integrador, não é cliente nosso aqui, onde é que eu consigo um inversor de 75K da DE? Esse cara, não faço nem ideia, nem quero saber. Mas por quê, cara? Isso daí não se vende, né? E tu vai botar um inversor ainda. Em vez de botar 2 de 37,5, tu vai botar um. Isso também é um ponto, pessoal. Se eu vou fazer uma usina de 300K, eu não boto 2 inversores. Tenta botar 4,75, cara. Se der, vai dar pau no inversor, tu perdeu 1/4 por 30 dias, por 90 dias. É 1/4. Imagina o faturamento do cara caindo a 50% no mês que vem, porque vai ficar em manutenção 30 dias. Cara, o cara vai querer teu pescoço. Quem é o responsável disso? O integrador. Por quê? Porque tu é o especialista, ele é investidor, tu é o especialista. Tu que tem que dizer, cara, tu tem que colocar isso, e o preço é tanto. Não quer colocar? Então tu tá sabendo que tem risco, quando der pau, tu vai perder tantos % da usina. Posso fazer mais uma pergunta? Desculpa, não sei se você terminou. Jogo rápido. Vai lá. Depois a gente fecha com o Rafa aí. Simon. Tá. Eu vou fazer 2 juntas aqui para facilitar, né? É mais a parte técnica ali que a gente está vendo que é muito concessionário, a distância de conexões de usinas, assim, por exemplo, às vezes a gente tem conhecidos na rural, vizinhos ali, e se tem uma distância, depende da concessionária, depende do que, para fazer essas conexões, depende do transformador somente. Orçamento estimado é uma antiga consulta de acesso, primeira coisa, tá? Se não tem o C no local, latitude, longitude, a gente monta um mapa de situação e a gente encaminha para a concessionária para saber de onde que eu estou querendo colocar a usina. Ali é o que ela vai dizer, a estimativa, se vai ter ou não. Não significa que aquilo... veio um custo de 58 mil reais. Não significa que vai ser aquilo ali. Pode ser menos ou até mais. Sim. Mas é uma estimativa, é um orçamento. Mas entrou... O cara demorou para fazer 60 dias. Nesse meio tempo, pode ser que já entrou alguém naquela via. Pode ser que algum investidor já fez. E aí o custo dele vai ser até maior. Vai ter uma nova obra. Entendeu? Então, é um orçamento estimado que não te dá segurança de muita coisa. Mas tem que fazer para ter noção do tamanho do CAPEX, tá? Mas, Rafael Simon, questiona aí, a gente fecha aqui. Só libera teu microfone aí. Bom dia, eu sou o Rafael, eu tenho uma integradora a Seivion. A gente trabalha um tempo aí desde 2013, com o painel. A gente pegou um processo bem doído para estar vendendo bem hoje. E eu vi um menino falando do Paraná, eu me incomodei em 2019 com o meu sócio de Minas e a gente criou uma cooperativa, Renova Eco. A gente já comercializa, inclusive a gente é associado da Sicredi Conexão lá em Frederico Westphalen e fornece energia para eles. Eu queria só reforçar o que a G6 fala. G6 ou G6? G6, como preferir. A importância de a gente cuidar qual cooperativa está pegando. A gente teve auditando nossos contratos. A gente não pode falar tudo por que as usinas, as cooperativas e todas essas comercializadoras estão parando de pegar a usina. Mas existe um problema que elas vão enfrentar com TCO muito grave, e por isso que eu estou com mais de 60
usinas de 75 agregando na cooperativa, porque eles pararam de pegar usinas. Isso é um boom no mercado, é um problema que está ocorrendo, gigante. Então, eu recomendo, não precisa ser da Renova Eco, mas eu queria reforçar que, dependendo aonde vocês estão colocando as usinas que vocês estão prometendo para o investidor de vocês, vocês se tornam coautores disso e tomam um processo junto. Tome muito cuidado. Quero só aproveitar também o marketing da gente, mas é porque a gente é muito sério. E a gente perdeu muita usina de investimento para esse pessoal, porque eles prometeram demais, falaram um monte de asneira e ferraram não só o investidor, o cara que botou a cara para vender lá, que é vocês. Esse é o maior problema, tá? Então, a gente faz a nossa propaganda, né? A gente está crescendo assim absurdamente. Nem estávamos tão preparados porque realmente a bolha estourou. Sim, Né? e Então, aí os que saem do mercado acumula para vocês. Você é de qual isso. cidade mesmo? A gente tem 8 filiais já. A gente nasceu em Santa Rita do Sapucaí, lá em Minas, que é Vale da Eletrônica, né? Lá nosso Vale do Silício. Lá. Nós temos aqui em Joinville, de onde eu falo, né? Nós temos a sede em Rio Grande do Sul, em Frederico. A nossa, assim, em Goiás, eu vi alguém pedindo, a gente tem, em Distrito Federal, Mato Grosso. Coloca no chat ali o link do site, o contato. Perfeito. Isso que eu ia falar. Eu também vou precisar depois, tá? Depois a gente conversa. Inclusive, eu peguei na voada, devido à correria, eu vou pedir para a Groner, se possível, junto com a GESIX, se a gente puder fazer esse podcast junto com a Groner Renova Eco, eu gostaria muito. Boa. Porque, inclusive, sábado eu estava em Nova Roma, que é do lado de Caxias. Perfeito. Lá, trazendo investidores, muita usina. A gente não é de falar mal, então eu não vou falar nomes, eu só digo assim, só em Nova Roma, que tem 3.500 habitantes, 10 usinas foram abandonadas. O cara botou o dinheiro, fez e deixou. Então, vamos espalhar isso para o Brasil. Esses caras, eles realmente, infelizmente, eu digo que ferram o setor, né? Eu sou um integrador que também entendo que quando um cara vende mal ferro, um cliente, ele cria uma zona de não venda, né? Vamos dizer assim. Difícil de quebrar. E eu trago aqui para vocês a Renova Eco e a importância de falar tudo que o GESIX falou. Coloca tudo na mesa antes do investidor botar o dinheiro, porque depois... Seja bem conservador, né? Grande, cara. Olha, dá real. Eu vou te dizer, passou um ano, tu não entregou o que tu prometeu, tu vai ter que arrumar a usina, pagar o passivo e pagar a renda em cima do passivo, no mínimo, igual a Selic. E dependendo da fase de caixa que tu tá, tu quebra. Então, peço, né, o carinho aí. É que não pode levar na brincadeira, cara. Isso daqui não é uma oportunidade, vou entrar, vou vender e tô felizão. Ganhei 20%, 30% de margem. Não. Cara, tu tem que pensar a longo prazo, velho. Sabe? Não é um produto que daqui a um ano dá um problema, como ar-condicionado, e eu chamo um outro prestador de serviço para arrumar meu ar. É diferente, cara. É um gerador de energia. Te coloca na condição que você está montando uma PCH. Não é brincadeira, é uma geração de energia através da água. Aqui é solar. Então, é que quando tu traz um conhecimento da área residencial, vendendo o sistema residencial, é uma coisa. Até o cliente se julga muitas vezes com conhecimento de fazer ele mesmo por conta. Não é difícil. Não é difícil. Agora, quando vier um problema, se torna difícil. Quando vem um problema, para resolver, às vezes, é enrolado. Então, a usina de investimento envolve uma grana um pouco maior, seja de 75, eu estou falando na ordem de 300 mil reais. Se deu uma diferença de retorno, alguém vai responder. Quem estimou lá nas alturas? Provável. Talvez a gestora também, eu estou sabendo que tem algumas que não estão remunerando aquilo que prometeu. Vai diminuindo mês a mês, fica oscilando o valor por quilowatt-hora. Aí é sacanagem também, então tem que abrir notificação. Então, se eu me proponho a vender usina de investimento, primeiro, busca um bom contrato, bons parceiros da área jurídica, para, inclusive, revisar o contrato do Rafael aí, ver se ele está certo mesmo. Se ele não está sendo vendedor aqui.
Não, mas brincando, mas é verdade. Tu tem que ter respaldo jurídico, porque depois o jurídico vai entrar junto contigo, tá? Então, o jurídico tem que fazer a atribuição dele, ele entende de cláusula, ele entende de negócios ali, e o que está certo e o que está errado. O integrador, às vezes, não tem esse conhecimento. Quem dirá, então, vender só de boca. Exatamente. Tá. E é só complementando, o contrato mal feito, colocando reais por quilowatt-hora, infelizmente, vai quebrar muita cooperativa que está aberta aí, tá? Então, tenham cuidado, não acreditem em tudo que passam, porque na hora do vamos ver, fica complicado. E também trago para vocês uma oportunidade, até para todos, tá? Um mercado que a gente faz, que é a gente comercializa excedente de cliente. A gente comercializa aquele cliente de vocês que está sobrando energia e não sabe o que fazer. Então, a gente está nesse mercado porque todo mundo esqueceu dele. Uhum. Cara, outra situação, você vai lá vender 30 kW, mas cabe 75 de inversora, fala com a gente, vende 75 e a gente compra o resto. Então, isso é um mercado que está esquecido, a gente está atuando nele com muito carinho. Desculpa aí atravessar, mas a gente tem que aproveitar as oportunidades de Tá certo, tá certo. de marketing, e a gente é muito sério, muito tranquilo. Espero que a gente tenha mais chance aí de falar. É que como eu era um integrador, eu entendi o momento das baterias, né? Tô até indo para a China ver isso, e querendo saber forte. Esse mercado ele está muito forte. Eu estou saindo da integração, quase fechando, e estou indo para a cooperativa aí como presidente para puxar, alavancar tudo isso aí para vocês. Talvez a gente se encontre e se veja mais aí, tá? Obrigado pela tua participação também, tá? Pessoal, dois toques aqui para vocês, para a gente fechar. Eu coloquei aqui no chat o link do YouTube da GZIX. Em 2024, a gente se propôs a levar mais conteúdo para o integrador. Então, entram lá, o GZIXcast está rodando, já tem 6 episódios lá gravados, disponível. A gente já falou sobre tráfego pago, sobre usinas de investimento, sobre a regulação em Goiás ali dos bombeiros, tá? Falamos, cara, sobre segurança jurídica, regulação. Se inscrevam lá no canal, ative as notificações também para receber os novos episódios ali. A gente vai soltando cortes também. E a nossa ideia é fazer 2 por mês. Até o final do ano, 24 episódios. Beleza? Também coloquei aqui, vou colocar novamente, para quem quiser adquirir a planilha e poder fazer um bem bolado de apresentação para o teu cliente investidor, coloquei aqui no chat também o link. Tá? Perfeito, Gustavo. Depois ali na comunidade você pode enviar para o pessoal também, se quiser, que daí eles conseguem acesso. Eu coloco também na gravação, depois lá dentro da comunidade, o link da planilha para quem quiser adquirir. Tá legal. Obrigado a todos Rafael, pela atenção. Se puder, Rafael, mandar o seu contato ali para mim, eu queria conversar contigo ali também, até para trazer mais conteúdo para a galera aqui da comunidade, trazer o Gustavo de novo aí. Então, enfim, muito obrigado aí, Gustavo, pela tua apresentação. Pode finalizar aí, pessoal. Tamo junto, pessoal. Fico à disposição. Agradeço a paciência de ter ficado até o final. Acho que a gente bateu em 100 e tantos aí, 1 hora, mas a gente foi até a finaleira ali com umas 90 e poucas pessoas. Fiquei bem feliz. Muito obrigado pela atenção e dúvidas podem chamar nos canais da GZIX aí, no Instagram, WhatsApp, como preferir. E se inscrevam no canal do YouTube, hein? A gente tem que botar 1000 aí logo, inscritos. Fechou, gente. Obrigadão pela participação de todos, tá? E semana que vem tem mais. Vamos lá. Valeu, galera.